Vimos nos vídeos anteriores a estratégia da vontade firme. Parece um passo a passo simples, né, pessoal? Mas e as dificuldades que nós enfrentamos com frequência quando nós vamos colocar em prática a estratégia da vontade firme? Pois então, hoje eu vou falar de duas dificuldades que nós enfrentamos com muita frequência quando nós vamos colocar em prática a estratégia da vontade firme. Bora saber quais são essas dificuldades e como lidar com elas? Bora navegar para o autoconhecimento? Olá, meu nome é Carla Tanida, sou fundadora do projeto Lições de Grandes Livros. Quando a autora Barbara Berkham desenvolveu a estratégia da vontade firme, ela se deparou com algumas dificuldades que seus alunos enfrentaram e por conta disso ela relata no livro quais são essas dificuldades e como lidar com elas. Hoje nós vamos lidar com duas que são as maiores dificuldades que nós enfrentamos quando nós vamos fazer os pedidos. Vou trazer essas duas dificuldades em forma de perguntas. Primeira dificuldade: como devemos agir quando as pessoas nos chamam de egoístas por causa dos nossos pedidos, porque nós focamos nos nossos pedidos? E segunda dificuldade: o que faz sentirmos medo de fazer os pedidos? Sobre a primeira dificuldade, na opinião da autora, se formos tomados como egoístas, o fato de darmos atenção aos nossos próprios pedidos e necessidades, sem colocar essa responsabilidade para outras pessoas, nós não devemos tomar o egoísmo, esse termo egoísmo, como algo negativo. É aí que a autora nos encoraja. Não permita que a palavra egoísta te faça se sentir culpado. Procure fazer uma avaliação racional nessa situação. Quando uma pessoa te chama de egoísta, quando você está dando atenção para os seus desejos, procure observar. Às vezes a pessoa está retratando uma dificuldade que ela tem também. Uma dificuldade de fazer os pedidos. E de certa forma ela está projetando isso em você. Às vezes é ela que não tem a coragem de fazer os pedidos, dar atenção, acaba se deixando de lado, se sente culpada por ir atrás dos seus desejos e pedidos. E o que está externo nós não conseguimos controlar. Portanto, a autora nos encoraja, não dê atenção às pessoas que acabam chamando você de egoísta. Nós não temos como controlar a opinião das pessoas, o que elas pensam. Nós temos como ter uma autoconsciência das nossas atitudes, né? As nossas atitudes que vão nos interessar e vai deixar a nossa consciência tranquila. E para lidar com essa situação, a autora nos encoraja a usar as duas primeiras estratégias, que é a postura régia e a estratégia da couraça. Se você não sabe do que eu estou falando, volte para os vídeos anteriores. Lembre-se, quando você dá atenção para os seus próprios desejos, necessidades e vai atrás dos seus pedidos, você está se autoconhecendo, você está entendendo o que você realmente quer. Isso se chama amor próprio. Não se sinta culpado, não se deixe afetar. Entendida a primeira dificuldade, como lidar com ela, agora nós vamos partir para a segunda dificuldade, que na minha opinião é a maior de todas. O que faz a gente sentir medo de fazer os pedidos? E eu vou responder para você aqui baseado no livro. O sentimento de medo que nos traz quando nós vamos fazer o pedido é o medo de levar uma resposta negativa, é o não. Esse medo ele traz um impacto de rejeição para nós, não é mesmo? Quantas vezes você já se deparou com alguma situação que você sentiu medo de fazer um pedido achando que vai levar um não ou então achando que vai ser rejeitado de alguma forma? Ao fazermos os pedidos, nós temos que ter em mente que nós estamos sujeitos a levar uma resposta sim ou uma resposta não. É 50-50. Seja qual for a resposta, nós não devemos entender como uma rejeição, mas sim um direito de resposta do interlocutor. Perceba, um não é uma derrota, é apenas uma resposta. E é nesse momento que a autora nos encoraja a colocar em prática a estratégia da couraça. Quando nós conseguimos colocar em prática a estratégia da couraça, nós conseguimos receber a resposta, mesmo que seja negativa, de uma forma racional, sem levar para o teu lado pessoal, e você vai conseguir ouvir atentamente a resposta. De repente, o próprio interlocutor vai se justificar, vai te dar os motivos e você conseguindo ouvir atentamente, você consegue conversar, perguntar quais os motivos, negociar. De repente, você consegue até negociar a sua pergunta e ambas as partes conseguirem sair satisfeitas. E é nesse momento do livro que a autora dá 4 dicas de autoafirmação para você utilizar quando você recebe uma resposta negativa. Primeira dica então,
Pergunte quais são os motivos para o seu interlocutor. Em geral, muitas vezes, quando você descobre os motivos, você consegue encontrar juntamente com o interlocutor um caminho a ser seguido. Perguntar os motivos vai te ajudar a se orientar em como ver o seu pedido atendido. Segunda dica: peça conselhos e soluções para o seu interlocutor. Por mais que seu interlocutor tenha te dado uma resposta negativa, se coloque aberto a ouvir seus conselhos. De repente ele tem algum conhecimento e te dê alguns passos que possam te orientar a obter seus pedidos de alguma outra forma. Às vezes não é nem o interlocutor que vai conseguir atender o seu pedido. Veja como é valioso ouvir os conselhos de outra pessoa. Perceba como essa dica é super útil. Quando você faz perguntas dessa forma para obter conselhos e orientações, você vai criar uma conexão com o interlocutor, vai gerar uma empatia e ele vai ficar interessado em te responder, de repente te orientar, te auxiliar, porque às vezes não é o interlocutor que vai conseguir atender o seu pedido e ele vai conseguir te dar essa orientação. Terceira dica: escute com atenção o que teu interlocutor tem a falar. Muitas vezes, quando nós escutamos com atenção, nós conseguimos perceber algumas palavras e algumas dicas que talvez não seriam notadas se você estiver distraído. E isso é bom, como já foi falado na dica número 2, que você vai criar uma conexão, vai gerar uma empatia e a pessoa vai ficar mais disposta a te passar as orientações e essas dicas. E de toda forma, no fim da conversa, a autora nos aconselha: agradeça os conselhos repassados. É o mínimo, pessoal. Quarta e última dica: comece a negociar. E se você mudar um pouquinho o seu pedido, o seu desejo, para de repente conseguir ser atendido de outra forma? Seja mais flexível, converse com o seu interlocutor, tente chegar a um acordo para que ambos saiam satisfeitos. E essas foram as 4 dicas. Pessoal, com o tempo, praticando essas estratégias, vocês vão perceber que as respostas negativas não doem mais. A verdadeira prova de coragem é colocar em prática a estratégia da vontade firme, expressar os seus pedidos e suas necessidades e saber exatamente o que você quer. E essas foram as 2 grandes dificuldades citadas por Barbara Berkham quando a gente vai expressar os nossos pedidos. E aí, pessoal, qual das 2 dificuldades, na sua opinião, é maior? O medo de te julgarem egoísta ou o medo de levar um não? Conta aqui pra mim nos comentários. É isso aí, pessoal. Continue acompanhando nossos insights e reflexões por aqui. E curta, comente, compartilhe, siga o projeto para eu saber que esse conteúdo está sendo valioso para você. É isso aí, pessoal. Até mais!